Fala galera, continuando aqui a nossa correção da Olimpíada Canguru de 2021, vamos dar uma olhada qual é o nível que a gente vai resolver hoje. Então vamos lá galera, mas antes de começar, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com 5, 10 amigos. Então vamos lá galera, aqui como a gente pode ver aqui ao lado, nós vamos comentar o nível P, a galera ali dos anos iniciais, os alunos terceiro e quarto ano do ensino fundamental dos anos iniciais. Então mesmo que você não seja desse nível galera, assista e principalmente compartilhe com o pessoal, porque não são todas as Olimpíadas de Matemática que abrangem a galera desses níveis iniciais. E é super interessante o pessoal trabalhar desde os primeiros anos esse tipo de questão, né, de raciocínio lógico e forçar um pouco mais a galera. E esse daqui, pessoal, o nível P, quem está acompanhando toda a nossa trajetória da Canguru 2021, lembra que em algum dos vídeos eu comentei que eu não faria o nível P, porque eu não tinha acesso a essa prova. Mas um dos nossos inscritos aqui, o Flávio Oliveira dos Santos Amaral, me mandou um e-mail não só com a prova aqui, mas ele também me perguntou: você vai fazer vídeo da prova nível P 2021? E é claro, né, galera, como eu sempre falo para vocês, nossas redes sociais sempre estão fixadas aí na descrição. Tem um link com todas as nossas redes, nos acompanhem lá. E o pedido de vocês aqui a gente sempre atende, né? Então é claro que a gente vai resolver todo o nível P para atender nesse pedido e quem mais também, né? Então novamente, galera, a ideia é, por mais que o pessoal do nível J, nível S ou outros níveis aí estejam assistindo e tenha extrema facilidade com esses aqui, tente imaginar isso daqui na situação de uma criança de terceiro e quarto ano, né, para fazer a interpretação dessas questões aqui. Então vamos fazer aqui da forma mais lúdica possível, beleza? Então eu vou dividir, galera, as questões não de 5 em 5, como a gente faz com os outros níveis, mas eu vou fazer aqui os níveis iniciais, intermediários e questões de nível mais avançado, beleza? Então aqui a gente vai fazer o número 1 ao 8, que são as questões do nível inicial, as primeiras da galera aqui do nível P. Então vamos lá. Nesse primeiro aqui ele nos trouxe o seguinte: um canguru usou 3 palitos como este. Então esse palitinho aqui é o nosso modelo, sem dobrar nem quebrar para formar uma figura. Então a gente não pode modificar esse palito. Pensa num palito de picolé ou num palitinho de espetinho de carne. Então a gente não pode quebrar e nem deformá-lo. Então é um palito naquele formato. Qual das figuras a seguir ele pode ter feito? Então se a gente tem 3 palitos, galera, eu tenho que olhar qual desses itens aqui acima, qual desses itens aqui eu posso formar com 3 palitos. Então vamos lá. Se eu pego aqui meu item A, claramente ele é formado por 1, 2, 3, 4 palitos, porque eu não posso quebrar o meu palito, certo? Então o item A não é um gabarito para a gente. Olha para o B, eu também tenho 1, 2, 3, 4 palitos. A gente não está procurando isso, eu quero aquele que tem 3 palitos apenas, certo? O item C também é formado por 1, 2, 3, 4 palitos, então também não nos atende. A letra D de dado, 1, 2, 3, 4 palitinhos. Então, por exclusão, só sobrou o item E, e realmente ele é o que tem apenas 3 palitos, né? Vamos até marcar aqui de cores diferentes. Eu tenho aqui, ó, um palito que eu estou marcando de azul. Um outro palito eu vou marcar ele de verde. E por fim, a gente tem um terceiro palito que eu vou marcar ele de vermelho. Então a única figura dessas aqui que é formada apenas com 3 palitos é a letra E. Então a letra E fica sendo o nosso gabarito aqui da primeira questão, beleza? Caso eu tenha sido rápido, galera, nessa ou em qualquer outra das questões, para o pessoal de terceiro e quarto ano que esteja assistindo, volta o vídeo, assiste de novo, com calma, tá bom? O bom da gravação aqui é que a gente pode ver várias e várias vezes, beleza? Então olha lá.
Aqui foi, novamente, né, agradecendo aí o Flávio Oliveira, que nos mandou a prova e fez o pedido. Então vamos lá para a nossa questão número 2. Na 2 ele falou o seguinte: a figura mostra dois cogumelos. Qual é a diferença entre suas alturas? Daquela figurinha que está ali ao lado. Para facilitar nossa visualização, é claro que eu aumentei a figura. Então aqui a gente tem a mesma figura e ele quer a diferença entre o cogumelo maior e o menor. A diferença entre eles, quando a gente fala de diferença, a gente lembra de subtração. Então, se eu olhar aqui as marcações ao lado, eu tenho que cada tracinho desse, ele representa uma unidade. Então, ele começou em 0, veio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar de outra cor, porque 6 unidades é a altura do primeiro cogumelo. Vou continuar. Então, a gente tem lá 7, 8, 9, 10. De novo, vou colocar de outra cor. 11 é a unidade do cogumelo maior. E ele finaliza em 12. Então, ele quer a diferença entre esses dois que eu deixei em destaque. 11 e 6, porque é a altura dos nossos cogumelos. Ok? Então, vamos fazer esse cálculo. Eu quero fazer 11 menos 6. Beleza. 11 menos 6, tranquilamente a gente fazendo essa continha, com calma, a gente vai achar que o nosso resultado é 5. Né? Até porque pensando na prova real, o cálculo ao contrário, 5 mais 6, a gente não tem 11, então 11 menos 6, nosso resultado é 5. E 5, o gabarito é o item B. B de bola, B de bosque. Ok? Então aqui a gente tem a nossa segunda questão. Vamos para a terceira, galera. Na terceira, ele nos falou o seguinte: qual dos caminhos mostrados abaixo é o mais comprido? Então aqui a gente tem vários caminhos. Então vamos contar nesse quadriculado, cada tracinho é uma unidade. Então vamos contando aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desse lado eu tenho 7. Eu poderia continuar contando todos, um a um, sem problema algum. Só que, para a gente, digamos, raciocinar de uma forma mais rápida a questão, e até para a gente ver uma solução diferente do que a mais básica, que seria contar cada um dos tracinhos, se dessa parte eu tenho 7 unidades até agora, o outro lado da figura, se a gente olhar com calma, ele é igual. Então eu também tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades que eu marquei ali de verde. Então 7 mais 7, 14. E aquele risquinho do meio, então eu tenho no total 15 risquinhos. Então o comprimento daquele ali é de 15 unidades, da letra A. Ok? E essa ideia a gente vai seguir para cada um dos outros itens. Então vamos lá com calma. Olha o item B. Ele tem a mesma ideia de partes iguais. Vamos começar aqui por baixo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu tracei de vermelho. A parte de cima é igual, então eu posso contar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de verde também, porque são idênticas. Então 6 mais 6 é 12, mais uma unidade ali no meio, então esse item B ele tem 13 unidades ali. Vamos para a letra C, mesma ideia. Na letra C, não é tão fácil a gente olhar essa ideia de simetria que a gente chama, né? Que duas partes ali são como se fossem espelhadas, como se a gente estivesse olhando através de um espelho. Então vamos contar todas as unidades. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades, 8, 9, 10, 11, 12. Então no total a gente tem 12 unidades no item C. Então até agora o maior está sendo o A, né? Por quê? Ele quer qual dos caminhos mostrado abaixo é o mais comprido. Então é aquele que tem mais unidades. Vamos para o item D. Olha lá. Nós temos
1, 2, 3, 4 unidades, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então esse também tem 12 unidades. E por fim o item E, que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 unidades. Então, olhando para todos que nós marcamos aqui, claramente a gente vê que o maior de todos é aquele que tem 15. E qual que tem 15? A letra A. A de acertei era o nosso gabarito. Ok? Então aqui a gente fechou mais uma questão, questão 3. Vamos para a próxima. Olha lá. A questão 4 nos disse o seguinte: Mário coloca 4 folhas de papel sobre uma mesa, como mostrado naquela figura. Ele quer fazer um furo que pega todas as 4 folhas. Então ele quer fazer um furinho que atravessa todas as folhas. Em qual ponto ele deve fazer o furo? Então, para melhorar, vamos olhar essa figura aumentada. Então eu quero fazer um furo, galera, entre esses que estão marcados A, B, C, D e E, que atravesse todas as folhas, todas as 4 folhas que estão desenhadas. Aqui a gente tem a folha, vamos supor, 1, 2, 3, 4 folhas, certo? A gente pode até enumerar essas folhas. Vamos colocar aqui folha 1, folha 2, folha 3 e folha 4. Então tá. Se a gente for olhando aqui para os nossos furos, olha para o furo que ele chamou de A. Ele já está na folha 2, a folha 1 está na frente. Então, ele já é descartado. Ele, no máximo, vai pegar 3 folhas. A mesma coisa acontece com o furo B. A folha 1, que a gente numerou, está na frente dele. Então, ele, no máximo, pegaria 3 folhas também. Então, A e B já está descartado. Nos sobram os demais. Se eu olho para o furo C, quem que ele está atravessando? Ele está nessa direção. Então, ele atravessa a folha 1, ele atravessa a folha 2 e a folha 3. Só que a folha 4 está mais ao lado. Então, ele não vai fazer um furo nela. Então, a gente descarta esse. A mesma ideia, eu vou descartar o furo E. Olha a direção que o furo é feito. A mesma ideia. Ele vai furar a folha 1, a folha 2 também, e a folha 4. Olha a folha 3, ela está mais à esquerda. Então, também não é furada. Certo? Então, o que nos sobrou aqui? O que sobra para a gente é o furo D. Esse furo D, ele passa por todas as folhas. Tanto é que se a gente fizer aquela traçado, olha lá, ele está passando a folha 1, porque é onde começa, a folha 2, a folha 3, nesse pedaço, e a folha 4 também. Então, o único furo que está passando pelas 4 folhas é o furo D, que coincidiu com a letra que é o gabarito, né? Letra D. D de dado. Beleza? Então, aqui a gente já matou com facilidade os 4 primeiros exercícios dos mais básicos da galera desse nível aqui, do nível P. Certo? Vamos continuando. Olha lá, questão de número 5. Ele falou assim: Eliana coloca a camiseta ao lado e se olha no espelho. Então ela vestiu essa camiseta, que está escrito 2021, e se olhou no espelho. Como aparece no espelho o número escrito na camiseta? Então, novamente, vamos aumentar essa figura. Essa figura aumentada vai ficar desse jeito. Então, lembra que como a gente olha alguma coisa no espelho, pessoal, quem nunca fez o teste, faça isso. Vá depois para frente do espelho, escreve no caderno e coloque esse número em frente ao espelho para você ver o resultado. Tá? Mas quando a gente olha alguma coisa em frente ao espelho, a gente inverte ele. Ele fica, como o nome sugere, né, uma coisa espelhada. Então a gente vai inverter esses números. Então na hora que eu escrevo eles vão ficar ao contrário. Então se a gente começar a olhar para os nossos itens, qualquer número que esteja escrito na posição correta, que a gente conhece, a gente já pode descartar. Por exemplo, olha no item E. Esse 2 está na posição correta. Então a gente já pode descartar o item E. No item D também, olha lá, tem um 2 que está na posição correta, também descartado. Então a gente ficou entre os outros 3, que não tem nenhum número que está na posição correta, né? Todos estão espelhados.
O 2 está ao contrário, fica aparecendo o número 5. O 0 espelhado não vai fazer diferença. O outro 2 também fica espelhado. Vamos melhorar esse primeiro aqui um pouco. E o 1 também vai ficar espelhado, então ele fica ao contrário. Ficaria assim, né? Cada um dos números espelhado. Então, a primeira ideia que o pessoal tem para marcar esse gabarito seria a letra B. Só que, quando isso aqui está sendo espelhado, não basta só inverter os números, eu inverto a ordem deles também. Então, na verdade, ele fica nesse sentido aqui da foto. Olha lá, aqui eu já coloquei ele na posição espelhada, como se eu estivesse realmente pegando essa camiseta, estando vestida com ela e me olhando no espelho. Ficaria nessa posição que está à direita da seta. Além de inverter o próprio número, eu inverto a ordem deles. Então, aquele 1 veio para o começo, e aí eu vou lendo o número da direita para a esquerda, ao contrário do que a gente está acostumado. Tá? E aí, qual é o nosso gabarito nessa ordem aí que ele segue? Espelhado ali, né? 1202. 1202 fica sendo a letra A. A de acertei. Beleza? Faça esse teste, galera. Escreva num caderno e se coloque em frente ao espelho e vai ver que vai ficar exatamente igual a essa camiseta que eu coloquei aqui espelhada para a gente ver como que ficaria, ok? Vamos para o próximo? Olha lá. A gente foi agora para a questão 6. Questão 6 nos trouxe o seguinte. Falou assim: a torre cor-de-rosa é mais alta do que a torre vermelha, mas é mais baixa do que a torre verde. A torre prateada é mais alta do que a torre verde. Qual torre é mais alta? Então, qualquer questão que trabalhe com figuras iguais, que igual aqui, trabalhando com torres, né, com prédio, só está mudando a cor para a gente saber quem é mais alto, quem é mais baixo. A dica, galera, é sempre faça um desenho para te ajudar. Ok? E eu vou fazer aqui, ó. A primeira torre que ele fala não é sobre a torre cor-de-rosa, então eu desenhei aqui uma torre rosa. Beleza. E aí, em relação à torre rosa, o que ele disse? A torre rosa é mais alta do que a torre vermelha. Então, a torre rosa que eu desenhei, ela tem que ser mais alta do que alguma torre vermelha que eu vou colocar aqui. Então, a torre vermelha é menor do que a torre rosa. A torre rosa está sendo maior do que a vermelha. Beleza. Continuando a interpretação. Mas é mais baixa do que a torre verde. Quem que ele está se referindo o tempo todo? Não é a torre cor-de-rosa? Então, a rosa ela está sendo mais alta do que a vermelha. Porém, existe uma torre verde que vai ser mais alta do que essa torre rosa, né? Porque ele disse que a torre rosa, que é quem ele está se referindo, é mais baixa do que a torre verde. Então, a gente ficaria com essa figura. De novo, ó, torre rosa, ela é mais baixa do que a verde, porém ela é mais alta do que a vermelha. Foi o que ele nos disse até agora, ok? Beleza. Seguindo, ele disse, a torre prateada é mais alta do que a torre verde. Então, vou ter uma quarta torre que ela é mais alta do que essa verde. E ele está falando que ela é prateada. Mas como aqui o nosso quadro é branco, eu coloquei essa torre prateada sendo essa torre preta, ok? Então, olha lá, a torre preta, que está representando aquela prateada, só mudei a cor, ela é mais alta do que a torre verde. Então, aqui a gente não representou tudo que o exercício veio descrevendo para a gente, certo? E aí agora ele nos pergunta, qual é a torre mais alta? Agora que a gente tem uma figura, o auxílio visual, claramente a gente consegue ver que a torre mais alta é a torre prateada, que aqui eu coloquei sendo essa torre preta, certo? Então, a torre prateada é a mais alta, prateada é o item D, D de dado, certo? Então, esse fica sendo o nosso gabarito. Toda vez que um exercício tratar de figuras e não tiver as figuras, a gente pode, né, abusar do auxílio do desenho para a gente visualizar qual é, ok? Vamos lá para o número 7. O 7 nos trouxe o seguinte. As crianças estão de mãos dadas numa fila. Vemos algumas crianças de frente e outras crianças de costas.
Quantas crianças estão segurando com sua mão direita a mão da outra criança? Então ele está perguntando quantas crianças estão utilizando a mão direita para segurar a mão de outra criança. Então vamos colocar aqui. Essa primeira criança, né, essa primeira menina, que ela está de frente, para quem está lendo a questão, claramente a gente vê que as mãos dela é o inverso da nossa. Então aqui se eu estou mostrando a minha mão direita, né, eu sou destro, então minha mão direita, a mão direita dessa menina, já que ela está na posição de costas, a mão direita dela eu vou colocar sendo do lado contrário, da minha mão, né? Então até quando você vai cumprimentar um coleguinha, você vai bater a mão com ele. Sendo que nesse período, né, pandemia, atualmente a gente não pode fazer isso. Mas quando podia chegar e tocar na mão do coleguinha? Não era direita com direita, que geralmente o pessoal faz? Então a minha mão direita vai na mão direita dela. Então ela vai estar na posição contrária. Do outro lado ali eu tenho a mão esquerda da menininha, que está segurando a mão direita do garoto, porque ele está na mesma posição que ela. Então ele está segurando com a direita e a outra esquerda dele. Agora essa menina, ela está de costas, ou seja, ela está na mesma posição que eu estou, né? As minhas mãos ali estão na mesma posição que ela. Então a mão esquerda dela é essa daqui e a mão direita dela é essa. E a mão direita dela também está segurando alguém. Ok? Beleza. Vamos ali para o próximo. O próximo menino voltou para a posição dos anteriores. Então a gente tem ali a mão direita e depois a esquerda. Ficou de costas? É a posição igual a da menininha que está de costa. Essa é a posição. Então primeiro aparece a mão esquerda, depois a direita. Então vamos colocar esquerda com a direita. E para o próximo a mesma ideia, porque também está de costas. Esquerda com a direita. Ficou de frente é a posição da primeira. Direita e depois esquerda. Tá? Estou colocando ali as iniciais. Direita, esquerda, certo? Só que o que ele perguntou para a gente? Quantas crianças estão segurando com sua mão direita a mão de outra criança? Então aqui ó, eu tenho uma mão direita que está segurando. Aqui eu tenho uma mão direita com uma direita. Ali é esquerda com esquerda, né? Mas a gente tem uma, duas crianças até agora. 3 crianças, certo? Até o momento. Vamos contar as crianças. Eu tenho aqui essa menina e esse garoto. Então tenho 3 crianças até o momento. A próxima também utilizou a mão direita. Olha lá. Então eu tenho 4 crianças até o momento. O próximo também utilizou a mão direita para segurar. Direita com direita. Então a gente tem até ali 4, 5, 6 crianças. Utilizaram a mão direita para segurar a mão de outro colega. Então a única criança que deixou a mão direita livre foi a primeira menina. A primeira menina está com a mão direita dela livre. Todos os outros usaram a mão direita para segurar de outro colega. Né? Aqui eu esqueci de colocar os itens, galera, mas essa questão 7, o gabarito 6 era a letra E. Certo? Aqui eu, por algum motivo, eu cortei os itens A, B, C, D ou E. Mas a letra E é que tinha o gabarito de número 6. Então, E de escola é o nosso gabarito, ok? Nessa questão. Caso eu tenha anotado errado aqui, mas o nosso gabarito é 6, independente de qual seja a letra, beleza? Para fechar essas aqui, galera, para fechar as questões de nível inicial, vamos para a questão de número 8, que falou o seguinte: na constelação do Canguru, os números das estrelas são maiores do que 3. E a soma de todos os números é 20. Qual é a constelação Canguru dentro desses itens aí? Então, beleza. O que ele está falando? Para ser a constelação Canguru, todos os números são maiores do que 3. Então, já vamos olhar qual constelação, né, dessas estrelas tem números menores do que 3 para descartar. Olha lá. No item E, eu tenho o número 2. Já posso descartar.
No item D, eu tenho o número 1. Também descarto. Todas as outras 3 têm números maiores do que 3. Então, essa parte a gente já conseguiu interpretar. E o que mais que ele disse? A soma de todos os números é 20. Então, eu tenho que somar todos os itens para a gente ver quanto dá a soma. Então, eu tenho que somar ali com calma. Vamos começar aqui com a letra A. Eu tenho ali 6 mais 4. Vamos somar só esses dois, né? 6 mais 4 não dá 10? Beleza. 6 mais 4 é 10. Vamos somar os outros dois números que tem ali, que é 7 mais 5. Vou colocar aqui um pouco mais para o lado, tá? Vamos escrever de novo. 6 mais 4 é 10. 7 mais 5, que são as outras duas estrelas aqui, 7 e 5. Então tá. Somando 7 mais 5, nós temos 12. Ou seja, essa constelação como um todo é 10 mais 12. E 10 mais 12 nós temos 22, sendo que ele falou que tem que dar 20. Então, não é a letra A. Vamos somar o item B. Olha lá. Eu tenho 8 mais 7. Vamos somar isso daqui primeiro. 8 mais 7. 8 mais 7 é 15. 15 mais 5 da outra estrela. Então, 15 mais 5, 20. Por enquanto, o item B parece ser o nosso gabarito. Só para desencargo de consciência, vamos fazer o item C. Vamos somar todos os valores. Eu tenho lá 8 mais 2, que é 10. Somei esses dois valores. Vamos somar outros dois. Vamos somar ali 5 mais 3. 5 mais 3, 8. E ainda sobrou 7 para somar, né? Se eu somo aqui, ó, só esses dois que eu já coloquei. 10 mais 8 já são 18. 18 mais 7, vamos somar com calma, né? 8 mais 7 é 15. E 1 mais 1, 2. Então, essa aqui tem como resposta 25. Então, a única constelação, para ser a constelação canguru que ele disse, que tem só números maiores do que 3 e a soma é 20, o nosso gabarito fica sendo a letra B. B de bola. A gente acertou mais uma questão. Certo? Então, aqui, galera, a gente fez as 8 questões iniciais do nível P. A galera do nível P aí. As questões iniciais. E a gente vai fazer todas as outras, atendendo aí o pedido de um dos nossos inscritos, beleza? Aguardo vocês no próximo. Tchau, tchau.